ao mesmo tempo. Fazendo o mesmo tipo de pergunta. Dá por 2, dá por 3, dá por 5, dá por 7, dá por 11, dá por 13, né? Pega os primos. Quando um deles der, você divide todos os que der. Se for só um, divide só um. Se for mais do que um, divide mais do que um. Você divide ao mesmo tempo, tá? Então sai perguntando como antes, ó. Você tem o 4, 5, 7 e o 8. Algum deles dá para dividir por 2? Sim. Então você coloca o 2 lá. E quem der para dividir, você divide. Quem não der, você repete. 4 dá para dividir por 2? Dá. Quanto que é 4 por 2? 2. Coloca o resultado embaixo. Separa pela vírgula. 5 dá para dividir por 2? Não dá. Quando não dá, você repete o 5. 7 dá por 2? Não dá. Então repete o 7. 8 dá para dividir por 2? Sim. Quanto que é 8 por 2? 4. Agora você tem 2, 5, 7 e 4. Algum deles ainda dá para dividir por 2? Enquanto der por 2, você usa o 2. Então dá por 2, repete o 2 lá e divide. 2 por 2, 1. O 5 não dá, repete. O 7 não dá, repete. 4 por 2 é 2. Esse cara aqui já acabou, ó. Ele já virou 1. Daqui para frente você só vai repetir o 1. Você vai terminar a decomposição simultânea quando todos virarem 1. Para isso você precisa continuar perguntando. Agora você tem 1, 5, 7 e 2. Alguém ainda dá por 2? Não importa, se tiver umzinho, você continua usando 2. Então, dá por 2 ainda. O 1 já acabou, repete. O 5 não dá, repete. O 7 não dá, repete. 2 dividido por 2, 1. Quer dizer que esse aqui acabou também. Agora você tem 1, 5, 7 e 1. Algum deles ainda dá por 2? Então o 2 morreu aqui. 1, 5, 7 e 1. Algum dá por 3? Não. 1, 5, 7... Ah, não deu agora, também não vai dar mais. O 3 nasceu morto. Nem usei. 1, 5, 7 e 1. Próximo primo depois do 3, quem é? Alguém desses dá por 5? Então coloca o 5 lá e divide quem dá. O 1 já era, repete. 5 por 5 fica 1, morreu também. O 7 não dá por 5, repete. E o 1 já era, só repete. 1, 7 e 1. Alguém ainda dá por 5? Não. Só dá por 7. Coloca o 7 lá e divide. O 1 já é Elvis, o outro 1 já é Elvis. 7 por 7 fica 1. 1 já era, acabou. Todo mundo virou 1. Terminou a decomposição. Quando eu faço a decomposição apenas de um número, eu encontro a decomposição dele. Né? Se eu multiplicar esses numerozinhos aqui, vai dar ele mesmo. Quando eu faço a decomposição simultânea, eu encontro o primeiro múltiplo comum de todos esses números. Basta você multiplicar aqui. Ó. Faz a multiplicação de todos eles. De baixo para cima é sempre mais fácil, tá? Porque você trabalha com os maiores primeiro. 7 vezes 5, ou 5 vezes 7, 35. 35 vezes 2, 70. 70 vezes 2, 140. 140 vezes 2, 280. Quem é esse cara? Esse cara é o que a gente chama de mínimo múltiplo comum. O que significa o mínimo múltiplo comum? Para quem quer entender o que é o mínimo múltiplo comum. Não existem os múltiplos de 4? Quem são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16, blá, 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 blá. Não é mesmo? Conjunto infinito que vai de 4 em 4 a partir do 0. Não tem os múltiplos de 5? Quem são os múltiplos de 5? Deixa eu escrever aqui só para você entender. Ó. Múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim por diante, certo? Quem são os múltiplos do 5? Antes, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante, não é mesmo? Veja, aqui, ó, o zero é múltiplo universal. Ele nunca vai ser múltiplo comum porque ele é sempre comum. Então ele nunca é o mínimo múltiplo comum. O zero está fora da brincadeira do MMC, tá? Olha para os múltiplos do 4 e para os múltiplos do 5. Tá vendo o 20 aqui, ó? Ele é o primeiro múltiplo comum diferente de 0, entre o 4 e o 5. Então, ele é o mínimo múltiplo comum. O 0 está fora, porque senão seria sempre ele. Tá? Então, fora o 0, quem é o menor múltiplo comum entre os múltiplos do 4 e os múltiplos do 5? É o 20. Porque ele é o primeiro múltiplo que é comum, que vale para os 2. Aqui eu estou perguntando assim, ó. Quem é o primeiro múltiplo comum
né? Você teria que fazer dos 4. O 4, o 5, o 7 e o 8. E sair procurando quem vai ser o primeiro múltiplo comum nos múltiplos de todos eles. Não dá para você escrever tudo. O mínimo múltiplo comum vai ser o 280, gente. Tá? Ele vai aparecer lá na frente dos múltiplos de 4. Para você ter uma ideia. 280, você vai ter que escrever 71 múltiplos de 4 aqui para chegar no 280. Né? Só para você ter uma ideia. Então, não dá para você ficar escrevendo todos eles para procurar o mínimo múltiplo comum. Você vem aqui, faz a decomposição e ele vai aparecer sozinho. Entendido? Entendeu o que é o mínimo múltiplo comum? É o primeiro que se repete, fora o zero. Então eu estou perguntando assim, na família dos múltiplos do 4, dos múltiplos do 5, dos múltiplos do 7, dos múltiplos do 8, qual é o primeiro que se repete para todos eles? É o 280. Entendido? Isso significa que esse cara aqui ele vai tomando o remédio de 4 em 4 horas, esse cara aqui vai tomando o remédio de 5 em 5 horas, esse cara aqui vai tomando o remédio de 7 em 7 horas, e esse cara aqui vai tomando o remédio de 8 em 8 horas. Quando é que eles vão tomar remédio juntos de novo? 280 horas depois. A unidade de tempo é a mesma dessa daqui, ó. Esse tempo aqui está contado, esses ciclos eles estão contados em horas, certo? Então o mínimo múltiplo comum também vai aparecer em horas. Logo, a gente acaba de descobrir que eles vão tomar o remédio juntos 280 horas depois. Entendido isso? Os 4 juntos. Presta atenção. 20 horas depois, estava aqui, eu apaguei, né? 20 horas depois, o primeiro e o segundo vão tomar remédio juntos de novo. Não é mesmo? Porque o 20 é um múltiplo comum dos dois. Mas eu quero os 4 juntos novamente. Os 4 juntos, só 280 horas depois. Agora presta atenção para essa dica. Se o agora é como se fosse o instante de tempo zero, é o início da brincadeira, tomaram juntos? O mínimo está dizendo que vai ser 280 horas depois? Presta atenção. Então, de 280 horas em 280 horas, eles vão tomar juntos. Tá? Porque aí você entra numa outra repetição, num outro ciclo, que é o ciclo deles juntos. Então, o que você vai fazer agora? Você vai contar 280 horas para descobrir se vai dar certo com 280. Se não der certo, você conta mais 280. Por quê? Porque agora você sabe que de 280 em 280, os 4 vão estar juntos. Nem sempre o exercício pergunta a primeira vez. Às vezes ele pergunta uma das vezes em que eles vão tomar juntos. Você já sabe que vai acontecer de 280 em 280, certo? Então se não for a primeira, vai ser a segunda. Se não for a segunda, vai ser a terceira. Também nunca vai tão longe assim. Como aqui deu um número grande, eu acho que vai ser a primeira, tá? Beleza. Quando é que eles tomaram juntos a primeira vez? Foi no dia 30 de março. Ah, isso é muito importante, tá? Isso foi 30 de março de 2015, exatamente às 10 horas da manhã. Ou 10 horas, simplesmente, né? Se eu vou ter que contar 280 horas depois, cara, isso é muito legal. Lembra no seu edital que está lá medidas de tempo? E eu falei que ela aparece 2 vezes ainda no edital. Ela aparece medidas de tempo e depois ela aparece lá sistemas de medidas de tempo, né? Não é que ele vai fazer uma perguntinha para você assim, quantos meses tem 28 dias no ano? Por sinal, quantos meses tem 28 dias no ano? Não, todos, gente. Todos têm 28 dias. Janeiro tem 28, tem mais do que 28, mas quem tem mais tem 28. É ou não é? Todos eles têm 28 dias, certo? Mas isso não é a pergunta que ele vai fazer. Ele não vai perguntar para você assim, quantos minutos tem em 3 horas? Né? Isso é fácil. Quantos minutos tem em 3 horas? 3 vezes 60, 180, não é isso? O problema do tempo aparece aqui, ó. Os caras tomaram remédio juntos às 10 horas da manhã do dia 30 de março de 2015. Eles vão tomar juntos de novo 280 horas depois. Você precisa saber quando é que isso vai dar. Isso é problema de tempo. Eu vou transformar essas 280 horas em dias primeiro. Quantas horas tem um dia? 24 horas. Então eu vou pegar o 280 e vou repartir eles em grupinhos de 24. Porque eu vou dividir isso em dias. Tudo bem, meninas? Pega o 28, operação de divisão, ó. Pega o 28 para dividir por 24, vai dar
uma vez. 1 vezes 24 é 24, para 28 sobram 4. Abaixa o 0, dá 40. 40 para dividir por 24 vai dar mais uma vez. 1 vezes 24 é 24, 40 tira 24, sobram 16. Ó, cuidado com as unidades de medida. O seu 280 é o que mesmo? Horas. Quando eu divido por 24, eu transformo isso em dias, porque cada 24 horas forma o grupinho de um dia. Então, se eu tenho 11 grupinhos de 24, é porque eu tenho 11 dias. 11 dias inteiros, não é mesmo? E ainda sobram 16. Esse 16 que não dá mais para dividir por 24, eu vou deixar assim. Por quê? Porque o meu problema está perguntando a data e a hora. Esse 16 que sobrou aqui ainda continua sendo horas. O que eu estou dizendo com essa conta? Que quando eu falo que eles vão tomar juntos 280 horas depois, isso significa que vão se passar 280 horas, não é mesmo? Quando se passam 280 horas, é porque se passaram 11 dias e mais 16 horas. Beleza? Você tem que lembrar que março tem quantos dias? Para quem não lembra, a brincadeirinha do punho, né? O ossinho e o buraquinho entre os dedos. O ossinho e o buraquinho. O ossinho é janeiro. E aí você começa a brincadeira, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Sobe, desce, sobe. Beleza? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. O que der em cima é 31. O que der embaixo é 30. Exceto fevereiro, lógico. Janeiro tem 31. Fevereiro é 28 ou 29. Março tem 31. Abril é 30. Maio é 31. Junho é 30. Julho é 31. Aí você volta para cá. Você sabia que julho e agosto tem 31? São 2 meses seguidos e os dois têm 31 dias. Por quê? Porque julho é 31, agosto é 31. Daí vem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Pegaram o truquezinho? Março tem quantos dias? 31. Se eu tenho que fazer passar 11 dias, ó, primeiro eu vou somar aqui 11 dias, depois eu faço as horas, tá? Conta comigo, você está no 30 de março. Um dia, 31. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai parar no dia 10 de abril. 10 de abril de 2015. Em que horas você está? Se você só somou 11 dias, você ainda está às 10 horas da manhã. Mas você ainda precisa somar 16 horas. Mais, agora, 16 horas. Cuidado com as horas, hein? Posso apagar a continha aqui? Não, deixa aqui. Vou somar 16 horas. Presta atenção, você está nas 10 horas da manhã, certo? 10 horas. 10 mais 16 dá quanto? 10 mais 16? 26, mas dia não tem 26 horas. O que isso significa? Significa que você chegou no 24, não é isso? E ainda precisa de mais 2 horas. Quer dizer que você vai um dia para frente, você vai parar no dia 11 de abril de 2015, às 2 horas da manhã. Não é isso? Vou falar de novo, ó. Você está às 10 da manhã. Você vai somar 16. 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Acabou o dia. E ainda tem 2 horas para somar. Você pula para 1 hora do dia seguinte, 2 horas da manhã do dia seguinte. Entendido? Beleza? Então, quando é que eles vão tomar juntos novamente? No dia 11 de abril de 2015, às 2 horas da manhã. 11 de abril de 2015, às 2 horas, resposta certa, a letra C. Professor, e se não tivesse o 11 de abril de 2015, às 2 horas da manhã? Pode olhar, porque tem uma data mais para frente, você vai somar mais 280 horas, ou seja, mais 11 dias e 16 horas, e você vai encontrar o próximo daí. Entendido isso? Entendido quando é um problema de mínimo múltiplo comum, gente? Sim ou não? Ótimo. Quer ver? Se isso cair em prova, alguém comentou aqui, né, se isso cair na prova. Se isso cair em prova, gente, de duas uma.
Ou você resolve o exercício porque aprendeu a fazer ele, ou você não resolve o exercício porque você não aprendeu a fazer ele. Tá, professor, mas isso é óbvio. Não, não é tão óbvio assim. Tem exercícios que a gente sabe resolver, mas que chega na hora da prova você não consegue. Tá? Tem problema que você... Geometria, por exemplo. Geometria é uma coisa que a gente sabe fazer. Você vai aprender geometria. Mas dependendo do exercício, você não consegue enxergar o que fazer com ele. Não é que você não sabe geometria, você sabe, mas não consegue resolver. Agora, mínimo múltiplo comum não tem jeito. Você leu, é ciclo, tá junto, quando é que vai estar junto de novo? Não tem erro. Você assistiu a aula, aprendeu a fazer, você vai fazer na hora da prova. Não tem erro, tá? Esse é o tipo de exercício que a gente tem que rezar. Quem estuda, reza para cair. Porque se cair, acerta. E quem não estudou não vai nem saber como é que faz isso, tá? Muito bem. Um outro tipo de problema, eu queria fazer muitos mais, mas a gente não tem tanto tempo assim, tá? Então vamos brincar aqui com outro tipo de problema. Um outro tipo de problema, para a gente entender, deixa eu ver aqui. Qual eu quero? Exercício 31. Ó, presta atenção. No problema de mínimo múltiplo comum, ele falou em múltiplo em algum momento? Ele falou em tabuada em algum momento? Ele falou em divisor? Lembra que múltiplo e divisor tem a ver um com o outro, tipo Globo e você? Tudo... Não fiz essa propaganda não, para. Depois você deleta isso pra mim, carneirinho. Ele falou em divisor em algum momento? Falou em repartir as coisas em algum momento? Dividir as coisas em algum momento? Veja, não tem indicação nenhuma no problema de mínimo múltiplo comum de que isso é múltiplo ou divisor. É você quem tem que lembrar que se a coisa acontece em ciclo, é porque ciclo é múltiplo. E aí você lembra que ele é mínimo múltiplo comum, tá? Agora olha esse aqui, 31. Um distribuidor de materiais esportivos recebeu 3 pedidos da bola oficial da Copa do Mundo de 2014. Já estamos chegando na das Rússia agora. O exercício está atrasado. Um de 280 unidades para a loja A. Outro de 320 unidades para a loja B. E outro de 840 unidades para a loja C. Para agilizar o processamento, o distribuidor pretende fazer embalagens contendo quantidades iguais de bolas. E que... quantidades iguais de bolas em cada uma. E, para reduzir custos, quer fazer o menor número possível dessas embalagens. Nessas condições, o número de embalagens que a loja C receberá, considerando-se a entrega total de seu pedido, é quanto? Vamos pensar agora. A loja A pediu quantas bolas? 280, enquanto que a loja B pediu 320. A quantidade de bolas que a loja A pediu é um pedido que vai de 280 em 280 e a loja B de 320 em 320? Não é. Ele não está falando que é um ciclo que se repete de tanto em tanto. Diferente desse. Aqui, esse cara toma o remédio de 4 em 4 horas. Ele disse isso para você. Aqui não. É um pedido só de 280 bolas e um outro pedido de 320 bolas. Agora pensa no que o cara quer fazer. Realiza, Carolina. Isso é importante, ó. Você vai lembrar de mim nessa hora. Quando você olhar para o problema, a primeira coisa que vem na sua cabeça é realiza, Carolina. O que isso significa? Isso significa que você tem que ser o problema. Você tem que entrar no problema. Senão se você não experimentar ele, você não sabe o que fazer. Como é que você entra no problema? Peraí, os caras fizeram os pedidos das bolas. Quem é você? Você é o dono da loja. Você vende bolas. Certo? O que você quer fazer? Para reduzir custos, você vai fazer embalagens que contenham a mesma quantidade de bolas. Peraí, então quer dizer que eu tenho que pegar o pedido total e colocar eles em embalagens que contenham a mesma quantidade de bolas. Concordam comigo? Colocar em embalagens que contenham a mesma quantidade não significa repartir aquele pedido todo em quantidades iguais de bolas?
Repartir é o mesmo que dividir. Se ele falar em repartir ou dividir quantidades, é porque esse é um problema de máximo divisor comum. No máximo divisor comum, ele te dá uma quantidade grande, certo? E pede para você repartir em quantidades iguais, sempre. Isso é máximo divisor comum. Olha o que esse cara quer fazer. Ele tem dois pedidos, são quantidades diferentes, tá? Um é 280, a outra é 320. Mas ele quer pegar tanto um quanto o outro e colocar em embalagens que contenham a mesma quantidade. Então eu quero repartir em quantidades iguais. Para repartir em quantidades iguais, tem que ser um número que divida o 280, que dê para dividir o 280 e que dê para dividir o 320 também. Portanto, isso é um problema de divisor comum. Como ele quer, para diminuir custos, ele quer fazer isso com o menor, e aí vem um indicador que engana muita gente. Quando ele fala assim, ó, com a menor quantidade possível dessas embalagens, apareceu a palavrinha menor. O que a maioria dos seus concorrentes pensa? Menor, mínimo, mínimo, múltiplo comum. Tchanã, errou. Se foi, né? Pode pegar a cruz e levar, ou a corda e levar na cruz da catedral e se enforcar, porque você errou um exercício fácil. No problema de máximo divisor comum, ele pode falar tanto em menor quantidade quanto maior quantidade. Presta atenção que eu vou falar agora. Ele falou assim, no menor número possível de embalagens. Se eu quero a menor quantidade possível de embalagens, é porque dentro de cada embalagem eu vou colocar a maior quantidade possível de bolas. Falar em menor ou falar em maior, no problema de máximo divisor comum não faz diferença. Ele é máximo divisor comum do mesmo jeito. Eu vou repartir quem? Eu vou repartir as bolas, não as embalagens. Para repartir as bolas, para que eu tenha a menor quantidade possível de embalagens, eu tenho que colocar dentro das embalagens a maior quantidade possível de bolas. Logo, isso é um problema de máximo divisor comum. Quando é que eu vou saber que é máximo divisor comum? Quando você tem quantidades diferentes e você quer repartir isso em quantidades iguais, de tal forma que seja ou a maior quantidade possível dentro de cada repartição, ou a menor quantidade possível de repartições. Tanto faz maior ou menor, ok? Mas você sabe que você quer repartir em quantidades iguais. Como é que se resolve um problema de máximo divisor comum agora? Questão de número 31. Máximo divisor comum é bem fácil também, tá, gente? Nota ali do ladinho, do 31. Máximo divisor comum. Para você lembrar que esse tipo de problema, onde você quer repartir em quantidades iguais, maior possível, menor possível, é máximo divisor comum, sempre. Pegou, Carolina? Beleza? Ótimo. Você de casa, você vai achar estranho, porque às vezes eu olho para cá e falo Carolina, aí às vezes eu olho para cá e falo Carolina, às vezes eu olho lá no fundo e falo, oi Carolina, tudo bem? É porque, gente, na dúvida, todo mundo é Carolina. Você não, Pedrinho, você de boa. Pedrinho, viu? Agora chama de Carolina para ver se ele não olha de primeira. Ele quer repartir o 280 e o 320. Ah, são três, né? Tem um de 840 também. Beleza, então eu quero o máximo divisor comum do 280, 320 e 840. Mínimo múltiplo comum decompõe junto. Máximo divisor comum decompõe eles separados. Decompõe separadamente cada um deles. Vamos pegar o 280 primeiro. Decompõe o 280, vai. 280 dá por 2, que é 140, que dá por 2, que é 70, que dá por 2, que é 35, não dá por 3, mas dá por 5, que é 7, que só dá por 7, que é 1, beleza? Tudo bem fazer a decomposição rápida assim agora? Escreve embaixo a decomposição dele, como a gente escreveu antes. Qual é a decomposição do 280? É 2 ao cubo, vezes 5, vezes 7, beleza? Reserva. Pega o outro. 320. Decompõe o 320. É rapidinho, ó. 320 dá por 2, que é 160, que dá por 2, que é 80, que dá por 2, que é 40, que dá por 2, que é 20, que dá por 2, que é 10, que dá por 2, que é 5, que só dá por 5, que é 1. Decomposição do 320. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o 2 é 2 na sexta, vezes o 5. Tudo bem? Decomposição do 840, que é o terceiro pedido que ele tinha. 840 dá por 2, que é 420,
que dá por 2, que é 210, que dá por 2, que é 105. Não dá mais por 2 porque é ímpar. Só que 1 mais 0 mais 5 é 6. 6 dá por 13, então o 105 dá por 3 também. 105 por 3 é 35. 35 só dá por 5, que é 7, que só dá por 7, que é 1. Decomposição do 840. 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Ok? Feita a decomposição separadamente, quem será o máximo divisor comum? MDC, ou, como se diz lá no Nordeste, MEDC, certo? Quem é o MEDC entre 280, 320 e 840? Atenção que agora é a técnica. Quem você vai usar para encontrar o máximo divisor comum? Para um pouquinho. Como é que encontra mínimo múltiplo comum? Decompõe todos eles juntos, multiplica a decomposição, aparece o mínimo múltiplo comum, beleza? Como é que acha máximo divisor comum? Decompõe separadamente. E agora você vai olhar para a decomposição de todos os números, todos eles ao mesmo tempo, e vai se perguntar assim, ó, olhando para as bases da decomposição. Lembra da potência? 2 ao cubo. Quem que é a base? O 2. Como é que você chama o 3 aqui mesmo? Expoente. Você olha para as bases. Qual é a base que se repete em todos eles? O 2. O 2 aparece em todos eles? O 2 aparece em todos. Legal. Olhe para o 2. Olhe para o 2 primeiro. E veja qual é o menor expoente. Aqui ele está elevado a 3. Aqui ele está elevado a 6. E aqui ele está elevado a 3. Qual é o menor expoente? 3. Então você vai pegar o 2, que se repete em todos, e o 3, que é o menor expoente dele. Quem vai para o máximo divisor comum é só o cara que se repetir em todos, beleza? Tem que se repetir em todos. E qual deles você pega? Você pega o que tiver o menor expoente. Professor, mas aí tem 2 ao cubo 2 vezes. Não, você só pega uma vez, porque é o menor expoente. Beleza? O que se repete com o menor expoente. Gravou? Que se repete com o menor expoente. Muito bem. Tem mais alguém que se repete em todos eles? Quem se repete em todos? Ó, o 5 está aqui e está aqui. Ele se repetiu em todos. Então, ele vai para lá também. Com qual expoente? Com o menor. Aqui o expoente do 5 é? Lembra que quando não aparece é porque ele é 1, tá? Aqui o expoente do 5 é 1. Aqui o expoente do 5 é 1. Qual é o menor expoente? 1 mesmo. Então, 5 elevado a 1. Tem mais alguém que se repete em todos eles? Não. Professor, mas o 7 repetiu no primeiro e no terceiro. Não pode. Tem que aparecer em todos. Entendido? Fez a decomposição separada, pega os fatores primos que se repetem em todos eles, sempre na menor quantidade, sempre com o menor expoente. Beleza? Pegou todos eles, você resolve. O máximo divisor comum vai ser quem? 2 ao cubo, não fala 6. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Beleza? Entendido como achar máximo divisor comum? O que é o máximo